quarta-feira do mês de junho, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente, grandiosamente a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, Gênesis, capítulo de número 12, em nome de Jesus Cristo. Nós, esta semana, começamos a falar um pouco sobre uma palavra que ela é muito importante para nós, que é abrir o coração e entregar a Deus a nossa vida. Amém, meus irmãos? Entregar a Deus aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1, bem facinho. Glória a Deus. Eu tenho falado aqui sobre se dar, a entrega que nós devemos ter, a postura que nós precisamos adquirir diante de Deus, diante da presença de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça o impossível, queremos que Deus trabalhe fazendo o sobrenatural, pedimos para que Deus ele trabalhe e Ele traga para nós respostas, mas para que essas respostas possam acontecer, é necessário que nós tenhamos aqui, meu irmão, diante de Deus algo importante. A Bíblia diz aqui no capítulo 12, no versículo 1 assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Essa passagem ela é muito conhecida, ela é muito lida e recitada por todos nós que servimos a Deus, que servimos ao Senhor. Mas esta passagem também, ela traz para nós uma importância daquilo que Deus combina com o Abrão. Se você começar a ler a história, e você está no capítulo 12, no versículo 1, o versículo anterior, que é o capítulo 11, o versículo de número 31, a Bíblia diz assim, e tomou Terá a Abrão, o seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e ali habitaram. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então o pai do Abrão, ele sai de um lugar para chegar até Canaã, mas a Bíblia diz que ele fica no meio do caminho. Ele não chega no primeiro propósito. E quando a Bíblia diz que ele morre e ele parte, já era a hora do Abrão fazer o quê? Viver a herança. Ele certamente assumiria ali aquilo que o pai dele havia deixado. Pastor, mas o pai dele não havia deixado nada. Não, o pai dele havia deixado uma herança. Se você pegar a história, você vai ver que quando o Abrão sai para ir aonde Deus está, a Bíblia diz que ele leva consigo os seus pastores, os seus servos, aqueles que trabalhavam com ele. Então, o que acontece aqui, meu irmão, de importante? Quando Deus tem um encontro com Abrão, ele fala para o Abrão o seguinte: olha, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que você faça algo. Se você ler o versículo 2, ele diz assim, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pastor, o Abrão iria se tornar uma bênção? Sim, como se tornou. Mas o primeiro passo para que a bênção de Deus pudesse estar com ele, o primeiro passo para que ele fosse uma bênção, o primeiro passo para que ele fosse engrandecido, era o primeiro fato de tudo. Era o quê? Duas palavras fundamentais. Primeira, ouvir a voz de Deus. E segundo, se entregar para aquilo que Deus estava falando. Então Deus primeiro fala com ele e ele ouve a voz de Deus. Então primeiro ele precisa estar atento. Peraí, eu ouvi aquilo que Deus falou para mim. Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo, Deus quer que eu faça aquilo outro. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou me entregar para essa direção que Deus está dando. Percebe você que ele tinha a sua casa, ele tinha a sua família, ele tinha os seus próximos, mas Deus falou para ele: olha, para você viver o meu plano, você precisa deixar tudo isso para lá e se entregar para aquilo que eu estou oferecendo para você. Ele disse: vem para o lugar em que eu ainda te mostrarei. Deus não tinha mostrado, mas aquilo que os olhos dele via era concreto, mas aquilo que Deus iria mostrar para ele era maior, meu irmão, era melhor. Só que para isso acontecer, ele precisava ouvir a voz do Senhor.
Para isso acontecer, ele precisava se entregar a Deus. Ele precisava ouvir a voz do Pai e acreditar, crer naquilo que o Senhor estava falando, naquilo que Deus estava prometendo para ele. Ou seja, ele abriu mão de tudo que ele tinha e se entregou. Ele se deu, ele se doou para o propósito de Deus. Se eu quero ver a bênção de Deus, se eu quero ver um milagre de Deus na minha vida, eu preciso aprender a me doar. Como que eu tenho vivido com Deus? Se Deus tem me chamado para viver uma promessa, se Deus tem me chamado para viver algo que Ele tem preparado, como eu tenho me entregado? Será que eu tenho me entregado ao Senhor? Será que eu estou acreditando? Será que eu estou confiando no Senhor? Ou será que eu ainda estou receoso, não estou ouvindo a Deus, não estou aceitando a palavra de Deus? Deus tem falado comigo, mas eu persisto ainda, eu ainda insisto em permanecer de certa maneira na minha, eu ainda tenho rejeitado, tenho resistido à voz de Deus, tenho resistido à direção que Deus está dando para mim. Meu irmão, ele foi uma bênção, ele foi engrandecido, ele foi abençoado, mas para que tudo isso se concluísse na vida dele, o primeiro fato era ele obedecer a Deus. Ele precisava se entregar. Ô Abraão, vem, se entrega para mim, que você vai viver aquilo que eu tenho para você. Meu irmão, para você viver aquilo que Deus tem para você, só é possível acontecer se você se entregar a Deus de verdade. Se você se entregar ao Senhor da maneira correta, confiar no Senhor da maneira correta e entender que a direção de Deus é melhor do que a direção do homem. A promessa do Senhor, ainda que os meus olhos não tenham visto, meu irmão, você pode ter certeza que a promessa do Senhor, ela é melhor que aquilo que você tem de concreto na sua mão. Amém, meus irmãos? Foi o que Abraão fez. Ele deixou para trás tudo aquilo que ele tinha e os olhos dele viam para viver aquilo que Deus havia prometido. Se você quer viver essa postura de Deus, essa bênção de Deus, o plano de Deus para a sua vida, você precisa aprender a se doar. Deus, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou confiar nesta tua palavra. Ah, pastor, Deus falou que ia abençoar a minha família. Deus falou que ia abençoar a minha casa. Deus tem uma promessa no meu casamento. Deus tem uma promessa para os meus filhos. Deus tem uma promessa para o meu pai, para minha mãe, para quem quer que seja. Então o que eu vou fazer? Eu vou me doar por essa promessa. Eu vou me entregar. Eu vou seguir a direção que Deus está dando para mim e eu certamente vou viver o sobrenatural dele. Eu certamente vou poder desfrutar daquilo que o Senhor verdadeiramente tem para a minha vida. Como diz lá no Salmos 37, vamos lá, rapidinho, Salmos 37, nós pegamos aqui no domingo, Salmos 37, Salmos capítulo 37, aliás, 34, viu, irmãos? É 37 mesmo, estou em Jó aqui, meu Deus. Salmos 37, versículo de número 5, ele diz assim, ó: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Quando Abraão, ele ouve a voz de Deus, ele recebe a direção de Deus, o que ele faz? Ele entrega o caminho dele para Deus. Alguém pode ter olhado para ele e falar, mas você vai deixar tudo isso que o seu pai lutou? Ele falou, estou indo atrás daquilo que Deus tem para mim. Ele entregou a vida dele para Deus. Se você prestar atenção, Deus não fala para ele, eu tenho preparado algo para você. Ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Deus não tinha mostrado, mas o que ele fez? Ele se entregou. Ele confiou nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? Confia nele. Essa foi a postura do Abraão. Ele entregou a vida dele na mão de Deus e confiou no Senhor, confiou em Deus, confiou na palavra que o Senhor tinha para ele. E aí a Bíblia diz, e tudo mais ele fará. Deus não fez tudo por ele? Deus não honrou aquele homem? Mas por quê? Por que Deus honrou Abraão, pastor? Porque quando Deus pedia algo para ele, ele entregava. A vida dele foi entregue ao Senhor, ele se dava. O filho dele foi lá oferecido como um sacrifício para Deus. Deus pedia algo para esse homem e ele ia lá, Senhor, está aqui. Ele aprendeu a dar a Deus, ele aprendeu a obedecer à voz de Deus, ele aprendeu a guardar,
a direção de Deus na vida dele. E aí a Bíblia diz que ele se tornou muito grande, se tornou um homem abençoado, a família foi abençoada, se tornou o pai da fé, né? O homem que teve uma mudança significativa na vida dele, aquele a quem nós temos, né, verdadeiramente pregado, ministrado, mas que obedeceu à voz de Deus, honrou a Deus e foi honrado por Deus. Se você se entregar a Deus, se você entrega a tua casa a Deus, se você entrega a tua família a Deus, se você ouve a voz do Senhor e acata a direção que Deus está dando para você, se você acata aquilo que o Senhor tem falado para você, você pode ter certeza que o versículo 2 que nós lemos lá, né, que ele diz: te abençoarei, te engrandecerei, né? Se tu uma bênção, ou seja, tu serás uma pessoa abençoada. Meu irmão, essa foi a promessa de Deus para ele, essa foi, né, a conclusão. Mas para chegar na promessa, para chegar na conclusão, ele precisou obedecer, ele precisou abrir mão, ele precisou deixar o plano dele de lado para viver o propósito de Deus. Se você estiver disposto a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, Deus está disposto a abrir portas que vão mudar a sua vida, vão mudar a sua casa, vão mudar a sua família e vão transformar você em todos os sentidos e todos os aspectos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, glória a Deus. Então coloca no teu coração isso, coloca no teu coração esta palavra e esse recado do Senhor: Senhor, eu quero me doar a Ti, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu vou viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, creia, meu irmão, no poder, na unção de Deus, na manifestação de Deus, e você vai ver que Ele vai fazer muito, tudo a Bíblia diz que Ele fará. Ele vai fazer tudo por você, pela sua casa, pela sua família. Ele vai fazer o melhor dele acontecer em favor de você, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, glória a Deus, que você possa guardar essa palavra, que você possa compreender e entender que o plano de Deus, ele é melhor. A Bíblia diz que os caminhos dos senhores são melhores, os pensamentos do Senhor são mais altos, melhores do que os nossos. Então deixa Deus te guiar, deixa Deus te dirigir, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos fechar os olhos. Deixa eu fazer a oração aqui agora pela sua casa e pela sua família. Você que está me seguindo pelo Facebook, você também vai receber a bênção de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por esta pessoa. E orando por ela, Jesus, eu também quero orar pela família desta pessoa, pela casa dela. Eu invoco, Senhor, o teu nome nesse momento e eu digo: Pai, vai passando aqui agora com a tua unção. Vai passando, Senhor, aqui agora com a vida do Senhor sobre cada familiar, ao que estiver agora. Vai, meu Deus, com o teu poder dentro daquela casa, e aonde houver, ó Deus, o mal, uma enfermidade, aonde houver, ó Deus, uma força maligna, um espírito maligno, o espírito da doença, o espírito da divisão dentro daquela casa, o espírito que coloca mágoa, que coloca o ressentimento, é uma maldição que entrou, meu Deus, dentro daquela família, através de um trabalho de macumba, de feitiçaria, através de uma obra feita para destruir o casamento, o relacionamento. Eu digo em nome de Jesus, poder de Deus, vai passando agora e vai lá no oculto, vai aonde o homem não chega, vai com as tuas mãos poderosas agora, vai com o fogo consumidor agora, repreendendo toda a ação do diabo, repreendendo toda a força do diabo. Eu digo em nome de Jesus, maldição, sai daí agora, sai da vida do marido, sai da vida da esposa, solta a vida do filho agora, solta essa casa, solta essa família, aonde você estiver. É o demônio que colocou o vício do cigarro, das drogas, da bebida, é a dependência química. Em nome de Jesus, sai daí, espírito opressor, sai daí, demônio, em nome de Jesus Cristo. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa e eu oro agora repreendendo todo o seu mal, repreendendo agora toda a sua ação. É você, espírito da mentira, é você, espírito da divisão, é você, espírito que tem colocado o casal em pé de guerra, é aquele casal que vive em conflito, em acusações. Sai daí todo mal, sai daí, demônio da separação, da destruição. É você, demônio, que coloca os filhos contra os pais contra os filhos. Sai daí
vai embora com a sua divisão, vai embora com a sua intriga, sai daí com a sua mágoa, sai daí com o seu mal, aonde você estiver, eu paraliso a tua ação, aonde você estiver, eu paraliso a tua obra agora, eu digo sai, em nome de Jesus Cristo, solta agora a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, aquela pessoa que se encontra no leito do hospital, aquela pessoa que está em casa acamada, aquela pessoa que está isolada, que é vítima do chamado coronavírus, eu repreendo agora esse vírus, eu repreendo agora essa maldição, eu digo o poder de Deus, passa lá com o teu fogo agora e vai queimando. A medicina não pode, o homem não pode, mas o Senhor pode reverter aquele quadro, o Senhor pode levantar aquela pessoa que está desenganada, o Senhor pode fazer o sobrenatural acontecer na vida daquela pessoa. Oh meu Deus, vai agora com as tuas mãos, coloca as tuas mãos sobre aquela mulher, sobre aquele homem e vai limpando aquele pulmão e vai tirando toda a infecção, toda a inflamação, todo o mal, toda a obra do inferno. Em nome de Jesus eu oro por aquela pessoa que pediu a oração, aquela pessoa que apresentou o nome, em nome de Jesus, toda a força do inferno, toda a força do diabo seja destruída, seja quebrada, seja lançada fora, seja tirada, sai daí agora, solta agora essa pessoa, solta agora essa vida, toda a força do diabo, toda a força do mal, eu repreendo, eu quebro e eu digo em nome de Jesus, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco, não me importa o nome, não me importa a causa, todo espírito do mal, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, confirma, Jesus, a tua bênção sobre esta pessoa, confirma, Senhor, o teu milagre sobre a vida desse povo. Jesus, aonde essa família estiver, aonde essa pessoa receber esta mensagem, esta oração, que a unção do Senhor, a bênção do Senhor alcance, levando milagres, transformações, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo e eu peço, envia o anjo do Senhor agora, aonde essa pessoa estiver. Eu abençoo essa pessoa que se encontra na sua casa, aonde essa pessoa estiver. Eu abençoo e determino que em nome de Jesus, o teu milagre esteja presente. Você está abençoado, a sua família está abençoada, a sua casa, todo o seu lar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Creia nessa palavra. Toma posse dessa oração e Jesus abençoa você. Fique com Deus, que na paz, em nome de Jesus.